Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e neste curso nós estudaremos as técnicas da redação jurídica. Na aula de hoje, nós veremos as peculiaridades técnicas, como nomenclaturas e estruturação, que devem ser respeitadas num texto jurídico. Trouxe também algumas dicas para você deixar a sua redação jurídica mais clara, persuasiva e estilosa. Veremos ainda a forma correta de realizar a fundamentação legal nos documentos processuais, além de analisar a composição das leis. Ao final desta aula, você aprenderá também a forma correta de se dirigir ao juiz. Então vamos lá. Os operadores do direito precisam ter em mente que os textos da área jurídica devem ser diferenciados com uma linguagem mais formal e específica. Esse tipo de linguagem, quando redigida, recebe o nome de redação jurídica, que nada mais é do que a elaboração e escrita de documentos jurídicos e processuais, cuja finalidade é o convencimento por exposição de uma linguagem técnica. Mas afinal, o que é essa linguagem técnica? Bom, meus alunos, esse tipo de linguagem se diferencia das demais por ser mais formal e objetiva, além de estar de acordo com a norma padrão culta. Essa linguagem deve expressar o sentido real do assunto e ser desprovida de emoções e sentimentalismo. Agora eu vou dar algumas dicas importantes que ajudarão a deixar o seu texto jurídico mais claro, objetivo e principalmente persuasivo. A primeira delas está relacionada ao uso dos verbos. Na redação jurídica, sempre prefira a forma verbal mais forte, com verbos mais objetivos. Por exemplo, ao invés de dizer o juiz chegou à conclusão de que o réu estava mentindo, prefira dizer o juiz concluiu que o réu mentiu. Bem mais simples, não é não? Outra coisa, verbos são melhores que adjetivos e advérbios, pois estas classes aparentam ser um quebra-galho na falta de um bom argumento ou uma boa informação. Por isso, ao invés de dizer o promotor declarou vigorosamente que a conduta do réu era inapropriada, diga simplesmente o promotor protestou contra a conduta do réu. A nossa próxima dica é: em documentos jurídicos, sempre prefira o específico em vez do geral e o concreto em vez do abstrato, pois isso promove uma leitura com impressões sensoriais. É melhor dizer faca afiada do que instrumento cortante possivelmente mortal. Assim como é preferível substituir respeito aos símbolos emblemáticos da nação por simplesmente respeito à bandeira. Agora vamos aprender sobre algumas peculiaridades técnicas que devem ser seguidas ao citar determinados elementos no texto jurídico. Na redação jurídica, a primeira referência da lei deve indicar o seu número, seguido da data da sua publicação, sem abreviação do mês e do ano. Como por exemplo, conforme a Lei nº 13.869, de 5 de setembro de 2019, e segue a redação. A palavra lei deve ser iniciada com a letra maiúscula e a abreviação correta da palavra número pode ser tanto N seguido de ponto ou N elevado ao sufixo, como podemos observar. Caso seja necessário referenciar a mesma lei novamente no mesmo documento jurídico, basta indicar apenas o número e o ano da lei, da seguinte maneira: Lei número 13.869 de 2019, ou ainda Lei número 13.869/2019. Falando em leis, você sabe como elas são estruturadas? As leis são estruturadas e organizadas em artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens. Os artigos são unidades para a apresentação, divisão ou agrupamento de assuntos dentro de um texto legal. Na redação jurídica, eles devem ser indicados pela abreviatura ART com ponto, seguida de numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste, desta forma que a gente pode ver aqui na legenda. Artigo 1º, artigo 5º, artigo 9º, artigo 10, artigo 20, artigo 25, etc. Já os parágrafos servem para expandir, restringir ou detalhar a ideia enunciada no caput do artigo. Eles são representados por este sinal gráfico, seguido de numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste, como podemos observar. Parágrafo 1º, parágrafo 9º, parágrafo 10, parágrafo 20, 26.
Se um artigo tiver apenas um parágrafo, a forma correta de citação é parágrafo único, por extenso. Por sua vez, os incisos são subdivisões dos parágrafos e são representados por algarismos romanos. Lê-se assim, inciso 1, inciso 2 e assim por diante. Se o legislador precisar fragmentar ou detalhar ainda mais a ideia tratada, deverá utilizar as alíneas, que serão representadas por letras minúsculas A, B, C, D, entre parênteses. Dentro das alíneas, ainda pode vir os itens representados por algarismos arábicos, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, mas estes são mais difíceis de serem utilizados. E a forma correta de se dirigir a um juiz, você sabe como fazê-la? Quando nos dirigimos a um juiz, devemos chamá-los de Vossa Excelência ou então Meritíssimo Juiz. Essas formas devem ser usadas tanto por escrito em uma petição, como por exemplo, como também na hora de se comunicar com o juiz através da fala. Já o vocativo é o termo que serve para chamar ou invocar uma pessoa. No caso do juiz, o termo correto é Meritíssimo Senhor Juiz ou Excelentíssimo Senhor Juiz, sendo o termo senhor opcional. E assim, meus amigos, vamos ficando por aqui e para complementação do conhecimento de vocês, a minha sugestão é a leitura do material didático que se encontra na sua área do aluno. Então, bons estudos e até a nossa próxima aula.